Essa é a nossa quarta capacitação coletiva do PayEx do ano de 2023. Estamos aqui nesse 27 de abril de 2023 com o PayEx, que é uma das iniciativas da Apex Brasil, que tem aí por objetivo capacitar as empresas para exportação. A Apex Brasil, então, é a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, e o programa PayEx está sendo implementado nessa parceria com a Microempa, que é a Associação das Pequenas Empresas do Nordeste do Rio Grande do Sul. Então, o nosso objetivo com o PayEx é dar suporte, para as empresas que estão buscando aí se internacionalizar, estão buscando oportunidades no mercado internacional. E, como a Josi comentou, nós sempre trazemos, então, uma vez por mês, um palestrante para complementar essa base de conhecimento, que é passado para as empresas através dos nossos técnicos. Gostaria de, mais uma vez, agradecer a todos os técnicos, todos os envolvidos no programa PayEx. Nós estamos com praticamente 128 empresas já aderidas ao programa, de um total de 155 empresas que nós vamos atender. Estamos em negociação já com diversas empresas para participação no programa e restam aí, então, em torno de 16 vagas para participação no PayEx, dessa edição aqui. Então, se vocês quiserem indicar alguma empresa, quiserem participar do PayEx, depois eu vou botar as informações aqui no chat, para vocês entrarem em contato. E lembrando, que nós recebemos uma informação lá da Apex de Brasília, que do ano de 2022, das empresas que participaram do PayEx de janeiro a dezembro, praticamente 25% dessas empresas já estão atuando aí com algum tipo de processo de exportação. Lembrando também que dessas empresas que a gente tem o registro da exportação, foi as exportações que saíram no CNPJ das empresas que participaram do programa. Sendo desta forma, então, que se alguma empresa exportou de forma indireta, como uma trading company, uma comercial exportadora, não está registrado nesse número. Então, provavelmente o número é mais do que 25% das empresas que passaram pelo PayEx já estão exportando. Nós tínhamos algumas empresas de serviço que também passaram pelo PayEx e estão exportando, vendendo aí sites para a Suíça, entre outras informações. Então, o número de empresas que está atuando com exportação é superior a 25% das empresas que foram qualificadas pelo PayEx. Então, dessa forma, gostaria de agradecer a todos os técnicos, a coordenação, os demais envolvidos, pelo apoio. E o PayEx está sendo um sucesso mesmo. Gostaria de convidar a todos também para a próxima capacitação coletiva, que vai ocorrer no dia 18 de maio, vai abordar aí os papéis do despachante aduaneiro nos processos de exportação. E depois, para mais informações sobre as capacitações, sobre o PayEx, a palestra de hoje, enfim, vocês podem entrar em contato com a gente, com a Josi, comigo, com o Matheus, que é o nosso apoio técnico. Eu vou botar os dados aqui no chat e depois a gente, então, retorna para vocês. Então, agora, com muita satisfação, gostaria de convidar o nosso palestrante, o senhor Bruno Zabala, para tomar a palavra aqui e nos brindar com seus conhecimentos na noite de hoje. Vou fazer uma pequena apresentação aí do Bruno, antes dele iniciar a palestra. O Bruno, então, é diretor de operações da AM Trading do Brasil. Ele é formado, graduado em comércio internacional, especialista em comércio exterior, possuindo um vasto conhecimento nas áreas de legislação aduaneira, procedimentos de importação e exportação, regimes aduaneiros especiais e atua como diretor de operações da AM Trading do Brasil. Ele foi gestor de despacho aduaneiro na Eficiência Negócios Internacionais, atuou como trader internacional no ramo automotivo pesado, trabalhou no desenvolvimento de mercados e produtos internacionais nos segmentos de iluminação, ferragens e móveis, e é especialista na negociação de alimentos e commodities e palestrante em assuntos de comércio exterior. Tendo dito isto, passo a palavra aí para o nosso palestrante e ficamos à disposição no que pudermos ajudar. Pessoal, se quiser colocar perguntas no chat aí, depois a gente pede para o Bruno responder ou, posteriormente, a gente entra em contato com as empresas. Dessa forma, então, Bruno, fique à vontade, a sala é sua. Beleza, boa noite a todos. Obrigado, Gustavo, pelas palavras. E vamos lá, vamos de mais um tema interessante, tema que cada vez cresce mais. Muitas vezes ele não é explorado ou é explorado de uma forma equivocada de início,
Então vai ser, acho que uma noite bem interessante. Claro que o assunto aqui, pelo menos os tópicos principais que eu trouxe, são de uma forma bastante básica, né? Até porque se a gente quisesse entrar em detalhes, por exemplo, cada mercado cada tipo de produto teria uma especificidade e um tipo de mercado muito diferente. Então, vou tentar ser bem abrangente para conseguir pegar várias ideias. A gente tem uma experiência aqui bastante com commodities, tá? Mas também com a exportação de alimentos que não se caracterizariam assim como commodities, né? O próprio caso, por exemplo, do alfajor que a gente falou antes, né? Também nos processos menores, processos de não tão um valor agregado tão grande. Então, o que a gente vai falar hoje? A gente vai dar alguns conceitos aqui que são sempre necessários para a gente poder ter alguns direcionamentos, pré-requisitos para exportação no mercado de alimentos, custos, formas de pagamento, cuidados que a gente tem que ter com esse mercado, adequação de produto, né? O que eu preciso mexer, mudar para eu conseguir colocar meu produto no exterior. Alguns dados aqui, algumas dicas de prospecção, como eu encontrar um cliente, como encontrar um mercado, como identificar uma eventual oportunidade. Fala um pouquinho de formação de preço, algumas dicas na formação de preço para a venda no exterior. E, por último, eu vou trazer um case que a gente teve recentemente aqui na empresa, que foi uma negociação com o Walmart lá dos Estados Unidos. Então, esse é o nosso esqueleto para hoje. Muitos dos pontos são os pontos que o PX fala nas suas capacitações, então algumas questões vão ser até de revisão de conteúdo, tá? Mas espero trazê-los de uma forma um pouquinho diferente. Então, só falando sobre nós aqui, ou sobre esses que vos falo da M-Trading, tá? Nós somos uma comercial exportadora aqui de Caxias do Sul, com mais de 12 anos de experiência. E como o Gustavo falou, a gente está bastante focado na parte de alimentos, né? Alimentos e commodities é o nosso foco principal, tá? Apesar de ter atuação em toda e qualquer área, a parte de alimentos é um foco que a gente gosta bastante, um nicho que a gente gosta bastante de trabalhar. Então, assim, só para iniciar e para a gente ver o tamanho do mercado que a gente está falando, tá? É uma coisa assim, impressionante. Se a gente pegar ali, só de curiosidade, né, a linha verde, que é o que nos interessa hoje, a exportação de produtos, e no caso do agronegócio, alimentos entra aqui também, a gente está com umas curvas bem ascendentes, tá? Com uma curva bem pronunciada para cima com o aumento desse nível de exportação. Então, claro, parece até meio redundante dizer que é um mercado potencial, um mercado em crescimento e com muito potencial, mas de fato é. Até para exemplificar, comento para vocês, caso recente que a gente teve aqui, uma demanda de exportação de proteína de carne de frango, carne de gado, e uma demanda bem interessante. Nós fomos atrás, falamos com mais de 30 frigoríficos, e a imensa maioria deles estava com a produção totalmente vendida já até o final do ano, início do ano que vem. Então, há um potencial muito grande a ser explorado, tá? Na parte de alimentos. Há muitos mercados e o Brasil, como vocês sabem, ele alimenta boa parte do mundo, né? Então, assim, para dar mais uma pincelada na questão dos dados, hoje a gente está falando, né, da indústria brasileira de alimentos, ela responde por quase 18% de todas as exportações do Brasil, tá? O que é muita coisa, tá? Se a gente pegar tudo que o Brasil exporta, 18% de alimentos, a gente tem uma ideia do tamanho desse mercado. A gente teve um saldo de balança comercial na parte de alimentos de 51 bilhões de dólares, então a indústria de alimentos está voando na exportação, tá? Voando muito. A China é o principal destino das exportações, seguida pelos Estados Unidos. A China está comprando muita coisa do Brasil, tá? Essa parte do frango, da carne que eu comentei ali, a China é disparado o principal destino e a gente hoje não consegue atender toda a demanda que teria para a China. Isso que a China é o maior produtor desse tipo de proteína e aí, mesmo assim ela importa para atender ao seu mercado. Então, são mercados gigantescos.
né? O sonho dourado da empresa exportadora de alimentos muitas vezes é China e Estados Unidos. Estados Unidos brilha mais os olhos por ser o principal mercado consumidor dos Estados Unidos. Agora a China tem um potencial consumidor que é assim, é absurdo, né? Só para a gente pegar o número de pessoas que tem lá, a gente já tem uma ideia. Então a China importou 13 bilhões de dólares em 2022 e a União Europeia, para a gente ter uma base, 8,81 bilhões, tá? Então, mercados gigantescos. Então, para a gente começar com alguns conceitos básicos aqui, o início é algo que todo mundo que está nos ouvindo sabe, né? Mas, às vezes, óbvio, a gente precisa colocar. Então, a exportação de alimentos é a saída do produto do território nacional a partir de uma venda, uma compra, em que a parte recebedora é um comprador estrangeiro. Então, isso todo mundo sabe, só para a gente ilustrar. Porém, a exportação, né, o que muitas vezes acaba ficando confuso, é que ela pode ocorrer de duas maneiras principais, que até o Gustavo ali no início comentou. Que a primeira delas é exportação direta, exportação normal, né, aquela que a minha empresa não, digamos, se eu tivesse uma empresa de alimentos, né, minha empresa de alimentos, que produz qualquer produto, exporta diretamente para o cliente lá fora. Aí é o mais comum, porém a gente tem a exportação indireta, que é onde a minha empresa, onde eu entro, que é um intermediário. Então, por exemplo, assim, onde eu vou desenvolver um fornecedor aqui e vou desenvolver um cara que queira comprar lá fora. Então, a empresa aqui no Brasil que produz alimento vende o produto para mim e eu faço a posterior exportação. Tá? As duas maneiras podem funcionar muito bem. Ou, assim, tem muitas empresas que trabalham das duas maneiras. Então, assim, tem vantagens, tem desvantagens, todas elas, mas são as duas maneiras principais de trabalhar. Uma coisa importante aqui, a gente tem um decreto, né, eu sou o cara da legislação, eu preciso colocar alguma legislação, senão eu não me dou por contente. Mas a gente tem um decreto aqui de 1969, para vocês terem uma ideia que é uma coisa que não é de hoje, que fala o seguinte: ela estabelece que os alimentos destinados à exportação devem ser fabricados de acordo com as normas vigentes do país de destino. Parece óbvio, tá? Parece muito óbvio que quando eu for exportar, eu tenho que obedecer ao que o outro país pede, mas eu já vi casos onde o pessoal tem uma dificuldade de entender isso. A dificuldade de entender, que é até o que eu coloquei abaixo, que não é o mercado que vai se adaptar ao teu produto. É o produto que se adapta ao mercado, a não ser que a gente esteja falando de uma empresa assim, gigantesca que dite as tendências de mercado, e creio que não seja o nosso caso hoje. Espero que um dia seja, mas hoje não é. Então, até tive um caso, há alguns anos, de uma empresa de imóveis aqui da região, estava abrindo mercado nos Estados Unidos, inclusive adquiriu um pavilhão lá, fez todo um projeto grande, um projeto caro, mas o produto, ela não quis adaptar esse produto ao mercado norte-americano. Falou, não, eu vou mandar como eu faço aqui. Então, o resultado vocês já sabem, né? Não deu certo, ela se adaptou posteriormente a essa experiência e aí a coisa andou. Então, sempre tem que ter em mente que, pelo menos alguma adaptação, alguma questão eu vou ter que fazer no meu produto. Tá? Falando de alimentos, então. Então, assim, pré-requisitos. O que eu preciso para começar a exportar? Sei que aqui não vai ter grandes novidades para nenhum de vocês, mas é só para a gente dar uma refrescada na memória e rever alguns conceitos. A primeira coisa, eu estar habilitado junto à Receita Federal, ter o radar ativo. Esse radar ativo ele pode ser até para o MEI, tá? Até MEI pode ter radar para exportação. Então, não tem, digamos, grandes desculpas para eu não exportar. Claro que existem diferentes tipos de radar, porém, para exportação ele é muito mais tranquilo, né? Para exportação não tem limites como ocorre na importação. Então, é um processo relativamente tranquilo, tá? Esse processo ele vai ficar pouco tranquilo quando eu estiver falando de importação e radar ilimitado. Aí é outra conversa que não é a conversa de hoje, mas para exportação a coisa é fomentada, a coisa é estimulada, então a Receita Federal, o mínimo que ela faz é não criar entraves para que as empresas exportem. Como dica, tá? Como ideia geral, o que seria
interessante a empresa fazer antes de começar a exportar. Aí isso é algo que, falando novamente, que o PX, o programa em si, faz de forma muito competente, tá? Que é justamente passar por esses tópicos e capacitar a empresa para exportar. Mas, assim, coisas que são, eu julgo como interessantes, não está em ordem aqui de importância. Tá? Mas ter uma estratégia, elaborar uma estratégia, para onde eu quero ir, como eu vou chegar lá, qual é o mercado que eu vou atacar, conhecer pelo menos o que aquele mercado consome, é fundamental, porque a gente já sabe que se a gente não sabe para onde quer ir, para onde quer chegar, fica difícil, né? A gente vai atirar para todos os lados, não vai chegar a lugar nenhum. Conhecer os Incoterms, é bem importante conhecer os métodos de negociação, o que é a minha responsabilidade, até onde vai, qual é que é a responsabilidade do meu comprador, importante conhecer. Os métodos de pagamento, isso é muito importante para evitar qualquer tipo de mal entendido ou até de um calote, vamos dizer assim. Então, é importante conhecer, vou falar um pouquinho sobre eles depois. Verificar as certificações necessárias. Eu quero atacar o mercado norte-americano. O que eu preciso? Preciso da aprovação lá do FDA. Ok. Eu quero exportar para X país. Quais são as certificações? O que eu preciso? O que meu produto precisa ter? Outra coisa, diferenciar o produto. Não necessariamente, né, uma ilusão que às vezes acontece é que o meu produto pode ter muito sucesso aqui, no Brasil. Isso não significa que ele vai ter sucesso no exterior. Claro que já é um bom passo. Mas também entender qual é o paladar daquele país, falando de alimentos. É um país que não consome tanto açúcar, coisas doces. Então, de repente, vou adaptar essa receita de uma maneira diferente. Ou enfim, em situações. Ou eu quero colocar como um produto genuinamente brasileiro. Beleza, é uma forma de diferenciar o meu produto. Explorar incentivos fiscais, né? O governo, digamos que ele coloca uma rodovia mais tranquila para quem vai exportar e coloca alguns benefícios, né? Algumas coisas que a empresa pode utilizar. Então é bom saber que existe, bom ter uma ideia. E a parte documental. A empresa vai exportar, ela vai, em algum momento, se ela fizer tudo por conta, vai precisar emitir uma fatura. Não que isso tenha grandes mistérios, mas vai ser necessário. Vai precisar emitir um packing list. Vai ter que emitir uma nota fiscal de exportação e vai ter que, por meio de um despachante, possivelmente, fazer a declaração única de exportação. Então, são detalhes para a gente ter em mente. Não é nada nada de extremamente complexo, mas são pontos bem importantes, Outra coisa que é pouco falada, mas existe, Essa tal dessa certidão CSVLA. Certidão de venda livre para exportação de alimentos. Eu vou ser bem sincero com vocês, eu não sei se as empresas de vocês têm isso, mas é um documento que a Anvisa concede às empresas, que ela dá, digamos, atesta que a empresa cumpre os requisitos sanitários, que ela está mais ou menos em dia. É algo obrigatório para exportar alimentos? Não. Não é obrigatório. É uma questão de escolha da empresa. Se ela quiser solicitar para a Anvisa esse documento, pode ser o famoso plus a mais. O cliente lá fora, pode ser que o cara lá fora vá pedir isso. É raro? É. Mas, às vezes, é interessante dar uma olhadinha. Fica uma coisa que não vai gerar um grande transtorno, um grande ônus para a empresa. É uma coisa a mais, uma certificação a mais que a empresa pode ter. Então, assim, parte que eu comentei um pouquinho ali de definição de estratégia, comentei um pouco que tem mercados que nos brilham os olhos, mas nem sempre vai ser o país mais interessante. É bem comum a gente ter um produto e, eu quero Estados Unidos e Europa. Olha, pode ser que tenha outros lugares do mundo que vá ter uma demanda infinitamente maior. Então, dependendo do produto, às vezes um país mais pobre seja mais interessante. Às vezes, num país rico, super desenvolvido, eu vou ter um mercado bem mais maduro e bem mais difícil de entrar. Então, bom ter essa visão.
a saber que, por exemplo, a bebida alcoólica. Tá? A bebida alcoólica, onde é que qual é o país que consome, que teria um consumo interessante? Vou lá pesquisar, existem bases de dados hoje que nos dão essas informações. O próprio Google, uma pesquisa simples, a gente já consegue ter uma lista, quais são os 15 países que mais consomem bebidas de álcool. Vou pensar nesse caminho. Então, a definição da estratégia, onde eu vou, é muito importante. Pode acontecer da empresa de vocês, que é o que a gente gosta, às vezes, que acontece que ela seja comprada, ou seja, que vem um cara lá de fora, descobre o produto de vocês e diz, eu quero comprar. Beleza, maravilha, não custou nada essa prospecção, digamos, entre aspas, né? É um caminho sempre interessante quando o nosso produto é procurado. Mas a gente precisa sempre ter um esforço de venda. Vou falar um pouquinho dos custos, tá? Vou começar a exportar, fiz a habilitação no radar, tenho uma ideia como é que faz os documentos ali, o que eu vou gastar, quais vão ser os meus custos. Então, falando de imposto, né, como eu falei para vocês, o governo ele coloca uma rodovia para as empresas que vão exportar e uma estrada de chão para quem vai importar. Tá? Não, eu acho que até está correto, não vamos entrar nesse mérito. Então, a exportação hoje não possui incidência de imposto de exportação. Tá? Ele só incide para 2 produtos, que é a parte de cigarros, de tabaco e armas e munições. Então, hoje, até a última consulta que eu fiz, eram somente esses 2 produtos que pagavam imposto de exportação, apesar de haverem conversas para ser feito algum tipo de imposto de exportação, que seria um grandíssimo tiro no pé. Mas aí também não é uma outra conversa. Então, os impostos que vão estar na exportação de vocês é aqueles que vocês já pagam para produzir no mercado interno. Eu vou comprar insumos aqui, vou comprar, enfim, no caso do alfajor, vou comprar o chocolate, eu vou comprar o doce de leite. Eu vou pagar imposto desses produtos, tá? Como eu pagaria numa venda no mercado interno, a não ser que eu use ou utilize de benefícios fiscais para exportação, que a gente também vai falar um pouquinho mais adiante. Outra coisa que a gente tem que ter bastante, ou outros custos, tá, que são sempre incidentes, transporte, tá? Sempre tem que levar em consideração que a minha fábrica possivelmente não é do lado do porto, então vou ter que pegar essa mercadoria da minha fábrica e enviar até algum porto ou aeroporto, ou seja de caminhão, por exemplo, para um país que faça fronteira aqui com o país, e o transporte internacional. Então, vou ter esse custo, dependendo do Incoterm, da negociação, pode ser que eu tenha esse custo desse frete internacional. Vou ter custo com despachante, tá? É interessante sempre ter um despachante para fazer os trâmites da emissão da DUI, para conferir as faturas, conferir as notas. Isso é um custo que eu vejo como algo bastante necessário. Taxas, como o Brasil é campeão das taxas, sempre vai ter aquela taxinha de alguma coisa, taxa daquela outra coisa. E eu vou ter um custo também, que normalmente é baixo, mas eu vou ter um custo de emissão de certificado de origem, caso necessário. Tá? Só para você ter uma ideia do que a gente vai ter, e mais para frente eu vou entrar um pouco mais a fundo na parte dos custos. Tá? Na parte de alimentos, vale a pena falar sobre a questão do container refrigerado, né? Container reefer. Na maioria dos casos, não necessariamente na maioria, tá? Mas em vários casos é necessário eu manter um produto sob refrigeração para fazer exportação. O caso até já que vocês vão ver que quando eu pego um exemplo, eu vou seguir com o exemplo até o fim, tá? Vou pegar o caso do alfajor, da nossa colega. É algo que fez um contrato, pode usar aí de exemplo, não tem problema, né? Beleza. Olha, assim, eu acredito que o alfajor, como ele tem o chocolate, até o próprio chocolate, ele precisa ser mantido numa temperatura estável. Né? Pensa um alfajor com aquela casquinha deliciosa de chocolate dentro de um container em cima de um navio no mar, cruzando a linha do Equador, aquilo vai chegar um pouco assim, vamos dizer, estragado. Tá? Então é algo que eu tenho que também levar em consideração e possivelmente eu vou precisar de um container refrigerado. Tá? Então o reefer ele tem uma variação bem grande de temperatura de operação, desde menos 35, né, os itens
que vão congelados, né, no caso das próprias proteínas animais, ou até 30 graus positivos. E isso vai ser um custo a mais, né? Com certeza, esse tipo de container ele tem um custo a mais, até porque ele precisa, no porto, estar ligado a uma tomada, né? Então vai ter um custo e ele tem também uma disponibilidade menor. Até porque, assim, hoje a indústria de proteína animal, do frango principalmente, e da carne bovina, ela domina essa classe de containers para exportação. Então, muitas vezes, para exportar, existe uma dificuldade maior de conseguir esse tipo de equipamento. Não é impossível, não é inviável, nada disso. É só que ele é um pouco diferente de um equipamento, de um container normal. Então, a gente vai falar um pouquinho das formas de pagamento, tá? Como que eu vou receber por essa exportação? Como que eu posso receber? Como que eu posso me garantir? Tá? Porque, assim, como a gente bem sabe, quem trabalha com isso, uma coisa é o cara lá fora botar um pedido, né? Outra coisa é ele pagar por isso. Então, é bom a gente ter em mente quais os tipos de pagamento que eu posso receber. E eu coloquei isso mais para sirva de um certo alerta, tá? Para a gente ter alguns cuidados. Coloquei aqui os 4 principais, tá? Porém, os 2 primeiros ali respondem por 99% das transações. Aqui é o pagamento antecipado, é o clássico, o cara lá fora paga antecipado, ou ele paga 30 para confirmar um pedido de 70 no embarque, enfim, dependendo da negociação. Para nós, exportadores, é o melhor dos mundos, tá? Eu vou receber o dinheiro de forma antecipada, maravilha. Tá? O risco não vai estar comigo. Carta de crédito também é uma maneira interessante, apesar dela ter um custo maior, né? Porque eu tenho uma instituição bancária, tenho um banco por trás, mas ela é uma operação que me garante que eu vou receber e garante o cara lá fora que ele vai receber o produto. Então, carta de crédito, ótimo. E cobrança documentária é muito raro, tá? Eu, particularmente, não me lembro de ter visto alguma. Se alguém viu aí, por favor. Mas, enfim, o banco vai prestar um serviço ao exportador, tá? Mas ele não garante o resultado da cobrança. Não é que nem a Caixa de Crédito que ele vai garantir as duas partes. E a remessa sem saque, o exportador envia as mercadorias, os documentos, tá? Diretamente ao importador lá fora e remete depois o montante devido. Tá? Que aí eu vou ter um risco, seria, digamos, mais ou menos o contrário, que seria um pagamento antecipado. Eu fiz um quadrinho só para a gente entender o risco, tá? Então, assim, para nós exportadores, falando de novo, os 2 primeiros são os melhores possíveis. O pagamento antecipado, para mim, exportador, maravilhoso. Tá? Para o importador vai ter um risco alto, né? Porque ele pode me pagar, eu posso não mandar o produto. Aí, complicado. Né? Carta de crédito é o único meio de pagamento que ele tem risco baixo, ou praticamente nulo em alguns casos, tanto para um quanto para outro. Tá? Porque o banco vai liberar só o pagamento quando o cara lá fora receber o produto, ou conforme for o acordo. Mas a carta de crédito, ela é excelente, porém ela vai ter custo bancário, tá? Ela vai ter um custo que não é barato. Então, assim, carta de crédito para operações de pequeno, de baixo valor, não é muito utilizado, né? É utilizado em operações assim mais robustas. Cobrança documentária tem risco médio para os 2 lados, então justamente por isso não é um meio tão utilizado. E a remessa sem saque, então mais ou menos o contrário do antecipado, eu tenho risco alto para mim e um risco baixo para o comprador lá fora. Tá? Só para termos uma ideia. Então, alguns cuidados, tá? Alguns cuidados com a exportação de alimentos ou com a exportação em geral, até a gente pode fazer um parâmetro que muitas vezes acontece. Tá? Não é o caso, a princípio, de vocês, mas quando a gente fala de commodity, tá? De produto assim, que tem baixo valor e grande quantidade, tá? Como comentei com vocês, a proteína animal, a soja, a milho, açúcar, esse tipo de coisa. Olha, minha dica para vocês é, se possível, nunca entre nesse mercado. Tá? Isso é uma coisa assim, é todo mundo querendo te passar para trás e todo mundo querendo te dar um golpe. Então, por isso que eu trouxe a questão dos cuidados.
Primeira coisa, sempre tenha um cuidado com demanda fora da curva. Tá? O que é a demanda fora da curva? Eu vou pegar o exemplo novo do nosso colega do alfajor, é um cara, vamos dizer, lá do Marrocos, ele chega, manda um e-mail, diz assim, olha, eu quero 2.000 toneladas de alfajor num período aí de 12 meses. Vai pensar, nossa, vai brilhar o olho, né? Poxa, meu Deus, quanto alfajor é isso? Só que assim, muitas vezes esse tipo de operação é golpe. Tá? É a fraude, ele quer ter alguma vantagem ali, então cuidado quando a coisa é boa demais para ser verdade. Quando ela é boa demais para ser verdade, normalmente não é. Vamos fazer uma diligência do cliente. O cara mandou um e-mail, vou dar uma olhada no Google, vou entrar no site do cara, vou ver se tem formas de fazer isso grátis, tem formas que são pagas. Empresas que são especialistas, eu posso comprar uma diligência, ver como é que está o crédito bancário dele, ver o score de risco, né, qual é a chance dele me dar um calote. Optar por formas de pagamento que garantam os dois lados, tá? Ou pelo menos o teu lado. Tá? Estamos falando de exportação, garanta o nosso lado aqui. Tá? Não vamos escolher alguma coisa que eu possa ficar descoberto. Então, carta de crédito. O único cuidado da carta de crédito que a gente tem que ter é ver se o banco da carta de crédito é um banco de primeira linha. Tá? Não é o banco ali do Zé da esquina, que abriu agora, um banco novo, banco digital. Só esse é o único cuidado. Formas de pagamento atípicas, tá? Aqueles tipos de pagamento que a gente nunca ouviu falar, normalmente é fria. A SBLC, esse é o nome que, uma sigla que quando fala eu já fico com o olho arregalado, pode ser fria, ou assim, coisa que fuja muito do normal. Certificações necessárias, ter cuidado, porque, por exemplo, assim, vai que aconteça que eu mande o meu produto lá para os Estados Unidos e eu não sabia que precisava ter o registro do FDA, por exemplo. Chega lá, eu faço o quê? Estou com o produto lá empenhado. É complicado. Então, é bom, antes do produto sair daqui, eu já ter essa noção e tá tudo meio redondinho. E cuidar, como eu falei para vocês ali antes, mas reforçando, cuidar o tipo de container. Né? Não vou mandar uma carga de chocolate ou uma carga de frango congelado num container normal que, né, parece algo óbvio, né? Mas tenho certeza que alguém já, em algum momento, já deve ter feito uma dessas. Né? O outro container é mais barato, vou botar no outro, não vai dar nada. Não é bem assim. Então, adequação de produto, tá? Esse é um tópico mais, vamos dizer, sensível, tá? Porque muitas vezes há uma resistência das empresas, até falando das mais antigas, né? As empresas mais novas têm uma visão mais prática da coisa. Mas acho que o investimento para eu adequar um produto para o mercado externo é um investimento que não valeria a pena, mas não é bem assim. Então, vamos falar um pouquinho mais desse negócio. Então, assim, antes de adequar meu produto, né, ou antes de eu querer começar a exportar alimentos, algumas coisas que eu vou ter que pensar. Tá? Eu dei uma pincelada disso antes, mas vamos entrar mais a fundo. Eu vou querer colocar meu produto nos Estados Unidos. Quero vender alfajor nos Estados Unidos. Até acho que é uma boa ideia, viu? Até acho que pode ser que seja interessante. Mas entender os benefícios que o produto apresenta, né? O que o meu produto entrega. Tá? Será que o produto que eu vendo hoje aqui no mercado interno vai ser atrativo no mercado externo? Vai ter saída? Importante ter uma ideia. Especificações e normas técnicas que o produto deverá ter. Tá? Saber o o produto que eu faço hoje, ele atende, na sua composição, aquilo que está definido nas normas do exterior. Outra questão é uma eventual modificação no produto. Eu vou precisar qualificar minha equipe para poder atender aquele tipo de processo? Pode acontecer. Tá? Tem casos aqui que isso é muito necessário, vamos falar sobre isso. Eu preciso mudar ou qualificar o meu fornecedor para atender, porque pode ser que o meu alfajor, vou pegar, olha só, o doce de leite que eu coloco no alfajor, ele vem do fornecedor X. Porém, para eu atender o mercado norte-americano, eu preciso de um fornecedor, assim, de um gabarito um pouco melhor, assim, tá? Dando um exemplo. Vou precisar fazer isso ou não? Consigo manter com o fornecedor que eu tenho hoje?
Questão de grau de segurança. Preciso ter um grau de segurança maior para poder exportar ou não? Aqui. Tudo isso vai entrar na parte que adequar ao meu produto. Tá? O que eu vou precisar saber, o que eu preciso mexer ou não mexer. Existe restrição quanto ao tipo de matéria-prima, insumo, a produção do meio ambiente. Isso é bem interessante, por quê? Porque tem componentes, tem insumos ou produtos que estão na fórmula, na composição do produto, que são proibidos em determinados mercados. Então, por exemplo, algum determinado tipo de corante, vamos dizer, tem mercados que proíbem o corante lá azul porque sim. Preciso saber isso, preciso ter isso em mente para evitar depois possíveis problemas. Então, questão de mudança climática que influi no consumo. Então, eu vou querer vender gelo no Polo Norte, eu quero vender sopa lá no Saara. Também saber essa questão de sazonalidade é interessante. E se é necessário mudar o produto em razão de aspectos culturais. Isso acontece, o exemplo mais clássico disso é o frango, tá? Que a gente tem o frango halal, que é para atender lá os mercados de Oriente Médio, enfim, que ele precisa ser manuseado, precisa ser abatido de uma determinada maneira. Então, existe todo um controle para isso. Então, se eu produzo frango, eu caio naquele requisito antes, né? Vou ter que qualificar minha equipe para poder fazer isso dessa forma e vou ter que alterar no processo produtivo, até minha forma de abate, minha forma de tudo para poder vender para o mercado do Oriente Médio. Alguns exemplos, né, aqui até essa da esquerda, a embalagem de bala, até foi eu que tirei essa foto esses dias, comprei um pacotinho de bala. A embalagem do produto é algo bem delicado. Que eu preciso, estamos falando assim de Estados Unidos, que é sempre aquele mercado interessante, o que eu preciso ter na minha embalagem para atender o mercado norte-americano. Eu preciso ter a tabelinha aqui, que vocês estão vendo, o Nutrition Facts, preciso ter a tabelinha ali exatamente da questão dos valores calóricos e tudo mais. O que eu preciso mais ter? Quais são as descrições? Cada produto vai ter a sua. Então aqui eu tenho esse o cara da bala aqui, ele conseguiu deixar a embalagem dele com falando aqui uma cacetada de coisa, né? Botou o nome de todos os importadores dele, botou até em árabe ali embaixo, vocês vão ver a letra. Então, assim, o cara deixou a embalagem dele pronta, a mesma embalagem ele consegue usar a mesma para vários mercados. É uma coisa até, de certa forma, inteligente fazer. Então, às vezes, ter 30 embalagens para cada mercado acaba se tornando um custo excessivo, né? Então, deixei aqui, eu tenho um selo do Halal, comentei para vocês, Oriente Médio. O caso da FDA aqui está aprovado, está registrado na FDA. Tem a parte que botei aqui na questão da carne de gado, né? Uma embalagem para a China. Ela tem os seus requisitos, eu preciso ter informações, preciso ter o número de registro desse produto na China, por exemplo, as informações ali em chinês, preciso ter o número do CIF, que na China eles pedem o número do CIF, do Ministério da Agricultura. Então, só para se ter uma ideia de possíveis coisas, tem milhares de coisas que posso ter que mudar, mas para a gente trazer alguns exemplos aqui para o nosso caso. Estou falando de prospecção em si. Como que eu posso encontrar um mercado? Como que eu posso começar essa vida de comércio exterior, essa internacionalização da empresa? Eu acho que sim, é algo que a empresa sempre tem que buscar. É algo que pode trazer resultados incríveis. Isso dificilmente a curto prazo, mas a médio e longo prazo sempre é interessante. Tá? Sempre é interessante. Então, como que hoje eu começaria a minha pesquisa de mercado? Então tenho meu produto lá, eu quero começar a pensar, botar esse meu produto lá no exterior. Pela terceira vez falo para vocês, tá? Que pesquisa de mercado entra até como uma questão da estratégia, né? É conhecer realmente o mercado que eu estou querendo atacar. Botei um exemplo aqui, vou vender bebida alcoólica, exportar para um país que não consome, cuja venda é proibida. Cara, não faz sentido. Então, identificar essas oportunidades, né? Teve um caso dos conhecidos que descobriram que
o mercado da Coreia do Sul era um mercado extremamente potencial para bebidas destiladas. E está já há anos vendendo bem para esse mercado. Então, quando que talvez a gente fosse pensar na Coreia do Sul, é um país relativamente comparado ao Brasil, um país muito pequeno, mas existem mercados. Então, eu tenho um alimento que é um alimento de baixo valor agregado, é o biscoitinho de água e sal. De repente, eu vou pensar no mercado mais subdesenvolvido. Venezuela, né, com certos cuidados, mercado da África. Então, é bom ter essa visão. Outra coisa, investir num bom material em inglês e ou espanhol. Então, assim, às vezes acontece, eu quero fazer um catálogo aqui em espanhol. Vou pedir para o meu sobrinho, que ele é bom nessas coisas de computador, e ele faz umas aulas de inglês. Não que seja errado, tá? Mas é a cara da empresa, tá? Então, muitas vezes eu tenho um material ali, seja de 1 ou 2 folhas, um pequeno catálogo, bem traduzido, bem revisado, com umas fotos bonitas, é meio caminho andado. O mercado norte-americano, na questão de catálogo, ainda é bastante analógico. Eles gostam de folhear um catálogo, eles têm esse desejo, pelo menos as empresas que a gente trabalhou ou conversou. Outra é, de repente, pensar em ferramentas digitais, para fazer essas pesquisas, para poder me apontar. Hoje tem várias ferramentas, coloquei algumas aqui. Então, o próprio Google Analytics, tem o Global Market Finder, o Consumer Barometer, são ferramentas onde a gente pode pesquisar, colocar lá, meu produto é banana. Ele vai me dar um cenário geral de como é o mercado de venda de banana no mundo. Então, é interessante, algumas dessas são pagas, mas é um custo, é um investimento, não é nenhum custo. Outra questão que é interessante, muitas vezes, a empresa se associar a uma associação de exportadores do setor. Então, a gente tem a associação de exportadores de alimentos, ou tem associações que são mais específicas para aquele tipo de produto. É algo interessante, porque muitas vezes vão abrir portas, vão dividir o conhecimento. Então, é bacana. Às vezes vale a pena dar uma olhada. Outra coisa que existe, até a gente usa um pouco aqui, são plataformas de negócio, que é diferente daquilo que eu falei antes, da busca do conhecimento de mercado. Existem plataformas que são tipo classificados, onde você coloca o seu produto, fica, digamos, uma vitrine virtual. São plataformas, na sua grande maioria, que são pagas, ou se elas são grátis, elas deixam colocar bem pouquinhos produtos e o produto acaba não aparecendo. Mas é algo interessante. Muitas vezes o custo vale a pena. Em vez de eu mandar talvez uma pessoa lá para o exterior, eu coloco meu produto nessa plataforma e vejo como é que se tem alguma interação. Programas de governo, como o próprio PX, é excelente, para capacitar a empresa. Então, quem participa é sempre interessante, sempre bom, e vai ter alguma coisa que vai ser de utilidade. Outra coisa, evento e feira. A participação em feira internacional é muito interessante, sempre é válido. É um custo alto? Porém, assim, existem até missões que o governo subsidia uma parte do custo. Então, vale a pena, muitas vezes, como até antes de começar aqui a gente está falando, vai ter uma feira em Chicago agora mês que vem, uma feira gigantesca, mais de 2.000 expositores, só de alimentos. Então, vou dar um pulo na feira, vou levar 2, 3 catálogos, vou levar meia dúzia de amostras aqui do meu produto, vou conversar, vou distribuir aqui e ver o que o mercado acha. Eu sempre sou partidário da participação em feira. Outra coisa, eu contratar um profissional, um trader, que seria o termo mais, digamos, não sei se correto, mas, enfim, contratar na minha empresa alguém para fazer esse trabalho. Alguém para bater perna, para ir nos mercados, ir aqui na América do Sul, América Central, enfim, para girar. É interessante também, porém o custo, isso não é coisa barata, porque além de ter o custo profissional, se for um profissional bom não vai ser barato, eu vou ter o custo das viagens que eu vou ter que estar disposto a investir. E por último, sempre tem a figura minha,
uma empresa, uma trade, uma comercial exportadora, que pode ser um caminho interessante. Tá? Por quê? Porque eu vou ter um investimento possivelmente menor, eu vou ter uma empresa que já conhece os meandros, né, do mercado, que já tem uma carteira de clientes, então vai poder oferecer o produto de vocês para os clientes que já são da carteira, e é uma pessoa que pode, muitas vezes, juntar alguns clientes e ir até uma feira, né, para reduzir bem esse custo. Então, assim, são ideias, tá? São caminhos de prospecção. Claro que eu não coloquei todos aqui, porque são vários, mas eu tentei colocar aqui os principais, aqueles caminhos que eu enxergo como algo interessante. Tá? Questão de amostra, gente. Amostra é um negócio delicado, eu botei aqui justamente para a gente poder falar. Por quê, tá? Eu já vi bastante empresas que nos procuraram para desenvolver mercado. A gente disparou a informação do produto para alguns clientes nossos e chegou na hora de enviar a amostra e disse, não quero enviar a amostra, é muito caro. Cara, é uma grandíssima burrice, tá? Se vocês me permitem a licença, tá? Porque a amostra, muitas vezes, ela é fundamental, tá? Na maioria das vezes, ainda mais falando de alimentos. Como é que eu vou comprar alguma coisa sem provar antes? Para ver se é bom, para ver se é ruim, para ver se é o sabor, ou às vezes o produto é bom, mas para aquele mercado, para lá daquele mercado não se encaixa. Então, assim, sempre que tiverem a oportunidade, uma necessidade de enviar a amostra, enviem, tá? Enviem a amostra. Não precisa bater o desespero, eu preciso adequar a embalagem do meu produto para poder enviar a amostra. Nessa fase de amostra não é necessário, tá? Não é algo que vá ser importante. Claro que é bom dar uma olhada se para aquele país que vai enviar as amostras não tem nenhuma restrição para receber alimentos, tá? Mesmo que seja amostra. Então é bom dar uma olhada nisso. Agora sim, a gente também, na nossa empresa, a gente não pode passar de trouxa, né? Porque daqui a pouco vem um cara e pede, eu quero mil alfajores aqui de amostra. Mas, meu Deus, né? Também tem que ter um bom senso das duas partes, né? Se o cara pede uma quantidade de amostra muito grande, eu posso sim estudar a possibilidade de cobrar. Faço um preço menor, ou assim, eu te dou as amostras, mas tu vai fazer o custo de transporte é teu. Então, nesses casos, eu tentaria negociar, mas, no modo geral, nunca deixem de enviar amostra, né? A não ser que realmente o cara lá fora seja alguém que não tenha boas credenciais no mercado. Tá? Bom, gente, formação de preço. A formação de preço de exportação é quase uma arte. Tá? Existem vários cursos que são dedicados somente à formação de preço. O pessoal fica horas discutindo pontos que, como que eu vou fazer o preço, tal. Claro que a gente não tem todo esse tempo. Então, eu trouxe também pontos aqui que são interessantes ter cuidado na hora de eu formar o meu preço para exportação. Que assim, um preço mal formado de exportação, ele pode ocasionar uma perda de dinheiro. E muitas vezes, se ele for bem formado, ele pode gerar um ganho maior do que o previsto. Tá? Porque eu tenho algumas questões ali no meio, principalmente falando de variação cambial. A variação cambial é algo que pode te matar ou é algo que pode te dar muita alegria. Então, assim, o que eu vou ter que entender para formar meu preço? Eu sei que até a maioria de vocês já tem um preço de exportação formado, mas só para a gente ver se está na mesma linha. Então, eu vou abrir cada um desses caras aqui. Eu coloquei 7 etapas aqui para a gente ter uma base. Então, assim, preciso primeiramente entender quanto que custa o meu produto, quanto custa produzir aquele produto. Tá? Então, vou pegar o caso do alfajor, quanto que é o produto final ali, quanto que ele custa? Parece algo banal, mas tem empresas que não sabem quantificar exatamente o seu custo de produção. Então, eu preciso partir desse pressuposto. Quanto que esse produto aqui na minha fábrica custa? Entender a diferença entre mercado. Então, assim, alguns impostos vão incidir
somente no mercado interno, outros custos incidirão na exportação. Então, preciso ter essa noção, né, que entra no ponto 3. O que vai ter de custo efetivo para eu exportar? Como é que eu vou negociar esse produto? Qual é o Incoterm que eu vou utilizar? É sempre bom saber isso, ter bem em mente, né, ter essas cláusulas de negociação em mente para poder formar o preço e eu não perder. Daqui a pouco eu digo pro cara, eu te entrego aí na tua empresa lá nos Estados Unidos. Aí eu não prevejo que vá ter custo de transporte, despachante. Cara, vou perder dinheiro, com certeza. Então, preciso prever isso. Outra questão, incidência de impostos, custos de profissionais de serviços e preço da concorrência. Ficou com o número 9 ali, o preço da concorrência, mas é o item 6. Então, assim, impostos que são aplicáveis à venda do produto no mercado interno vão ser desconsiderados para venda e exportação. Então, lá, IPI, PIS, COFINS, ICMS. Então, preciso tirar fora. Não é uma venda de mercado interno, é uma venda de exportação e ela não vai incidir imposto, a não ser que sejam aqueles produtos que a gente falou. Custos de profissionais que a empresa vai utilizar no processo. Ela vai ter um trader, que ela vai ter que pagar comissão do trader tem que estar ali de algum lugar, tem que sair de algum lugar. É o custo do despachante, enfim, qualquer profissional dentro ou fora da empresa preciso ter em mente na formação de preço. Outra coisa que acaba ficando de fora, o preço da concorrência. Quanto que a concorrência está cobrando por esse produto? Se eu tiver uma base, claro. Se não tiver concorrência, ótimo, né? Mas não é o que acontece na maioria dos casos. É eu depois de fazer todas essas etapas, ver o custo de produção, ver quanto é que custa para enviar o produto, sem os impostos, a comissão do representante e tudo mais. Ele fica num preço dentro do que o mercado trabalha? Claro, vocês podem dizer, meu produto tem uma qualidade muito superior à concorrência. Ok, aí vai ter que ser o posicionamento da marca como uma marca de qualidade superior. Agora, se não for esse o caso, e eu fizer esse custo e eu ficar com um preço muito acima da concorrência com um produto muito similar, é bom rever alguma coisa, rever o cálculo ou rever a estratégia. E por último, um dos pontos aqui que o pessoal acaba esquecendo, tá? Que é a questão da variação cambial. Tá? E na hora de fazer o preço, eu vou ter um preço no produto em reais. Eu vou converter ele para dólar. Tá? Eu vou pegar a taxa de hoje. Cara, não façam isso, tá? Nunca peguem a taxa do dia para formar preço. Por quê? Porque a taxa ela vai variar. Para mais, vai variar para menos. Então, assim, até botei um exemplo aqui. Fechei um contrato para vender 10 mil unidades de um produto a R$5. Aí o dólar a 5. Então, vamos dizer que teve uma queda na cotação no meio tempo entre a venda e o pagamento e a cotação baixou para 4,50. Tá? Baixou um monte. Eu estaria perdendo R$5.000 nesse negócio. Então, assim, sempre deixem uma gordura na taxa de câmbio. Então, o dólar, por exemplo, o dólar está 5 hoje, meu preço de exportação eu vou considerar um dólar de 4,90, 4,85, 4,80, tá? Para eu ter essa gordura e poder ganhar, não só no produto, ganhar na taxa cambial também. Ser inteligente nesse negócio, né? Poder ganhar de dois jeitos. Eu sei que tem empresas que ganham, às vezes, muito mais na questão cambial do que na própria margem do produto. Então, é bom sempre ter em mente, é uma questão fundamental eu formar um bom preço. É claro que aqui, como eu falei para vocês, é uma forma bastante superficial de formar um preço. Mas, como dica aqui, geral, cuidem bastante com a margem, tá? Com marcar os produtos e com a variação cambial. Nunca usem a taxa do dia, a não ser em algum caso específico aqui, mas assim, de modo geral, é normalmente frio, ainda mais se a gente pegar hoje o dólar que está estranho e está caindo. Então, assim, gente, aqui é o nosso último tópico, tá? Tem alguns slides aqui que eu quis trazer para vocês um case real aqui nosso recente, tá? Que foi um projeto aqui desenvolvido para
para o Walmart lá dos Estados Unidos. Então, sim, eu vou comentar algumas etapas desse projeto para vocês entenderem o quanto isso demanda de tudo, tá? É um sonho, assim, muitas vezes a gente conseguir trabalhar com uma rede tipo Walmart ou alguma outra rede americana ou mundial, mas a gente tem que saber onde a gente está se metendo. Então, esse foi o objetivo de trazer um pouco desse case para vocês entenderem. Claro, eu gostaria de ter o meu alfajor lá no Walmart? Claro que gostaria. Inclusive, seria algo interessante. Mas o que eu preciso, então, se eu quiser pensar grande? Então, coloquei aqui, em 2022, tá? A gente teve um projeto, acho que, em termos desse tipo de produto, foi um dos mais ambiciosos, que era a exportação de 600 biolatas de biscoito, tá? Ou 170 toneladas para o Walmart nos Estados Unidos. Então, é biscoito pra caramba, tá? Que a gente teve esse projeto. Então, essa operação, ela englobou a distribuição desses biscoitos em 42 centros de distribuição no Walmart, em 28 estados norte-americanos. Aqui, então, depois resultou a entrega desses produtos em 2.300 entregas para lojas do Walmart. Então, nesse projeto, nós fizemos toda a exportação do produto até os Estados Unidos, e depois de chegar nos Estados Unidos, a gente fez toda a logística para entregar, para redistribuir essa carga dentro dos Estados Unidos para esses 42 centros de distribuição. É uma operação bem grande, bem interessante, e que rendeu alguns cabelos brancos, né? Claro que, assim, tem operações do Walmart, isso aqui é café pequeno, tá? Tem operações infinitamente maiores, tem operações menores, mas é só para a gente entender um pouco mais o que acontece. Então, assim, entre particularidades, tá? Vamos dizer, eu quero colocar meu produto no Walmart ou numa rede de supermercados norte-americana. O que eu tenho que levar em consideração? Algumas particularidades do caso. Então, nesse caso, montar toda a cadeia de suprimento, tá? A saída daqui, a chegada lá, a retirada do porto, a envio para algum outro lugar, quebrou os pallets e distribuiu. Um produto com necessidade de autorização da FDA, então, saber que existe isso, que eu tenho que ter esse registro. Esse projeto tinha uma janela definida para entrega, por quê? Porque era um projeto para o Natal norte-americano, então eu tinha um produto com uma sazonalidade, com uma janela definida que, se fosse entregue depois dessa janela, perderia, o Walmart não receberia esse produto. Teve necessidade de adaptação da embalagem, tá? Que era uma edição especial, então, e além disso, precisava chegar lá pronta para ser colocada na gôndola do supermercado. E a parte mais interessante, para quem gosta de manual e gosta de procedimentos, o Walmart tem um manual para a questão de embalagem, de entrega, que tem nada mais ou menos que 387 páginas para adequação do produto. Tá? Então, um dos motivos que eu trouxe esse exemplo é isso. Tá? O mercado norte-americano, ele é incrível, é um mercado consumidor gigantesco, com um potencial ainda grande a ser explorado, apesar de ser mais maduro que o mercado brasileiro, por exemplo. Porém, as coisas, na maioria das vezes, são extremamente bem procedimentadas, registradas. Então, assim, a coisa funciona lá, não é de graça. É porque a coisa foi bem pensada, foi bem feita. Então, assim, até esse manual aqui do Walmart, eu trouxe algumas páginas dele só para ilustrar. Eu não trouxe todas as 387 páginas justamente pela nossa questão de tempo. Mas, assim, para ter alguma ideia, aqui é uma página aqui 207. Já tem um caso aqui, recebeu a caixa de papelão, né, que muitas vezes a gente recebe aquela caixa que já está meio arredondada, não passa, tá? Não vai ser aceita. Então, assim, coloco isso para entender o nível de detalhe que eles colocam no manual lá do Walmart dos Estados Unidos. Então, tem aqui o que é aceitável, a forma de fechar a caixa ali em cima, né? Como é que tem que estar, o tipo de fita eu preciso colocar, como ela tem que estar
ar-condicionado, e claro, tem todo o texto aqui explicando várias outras coisas que não nos competem. A montagem do pallet também é toda procedimentalizada. Então, assim, se eu tenho um pallet com 2 produtos, eu tenho que separar ele no pallet. Não posso fazer o sanduíche como tem na figura aqui. Tem que deixar separadinho. Né? Esse produto aqui é o item 1, deixo ele todo num andar, e o produto 2 em outro andar. Então, assim, é um nível de coisas que talvez a gente não daria muita bola. Mas eles têm tudo extremamente bem escrito, né? Questão de pallet. Trouxe no pallet aqui, eles botaram várias fotos interessantes de um pallet. Como que não pode ser um pallet para entregar no Walmart? Você não pode estar todo arrebentado, ter prego solto, ter mercadoria assim que fica para fora do pallet, ou com espaço sobrando, enfim. Então, vocês estão vendo aí na tela todos os vermelhinhos ali, a nota lá, né, que não é permitido, só falando de pallet. Tá? E também tem aqui, trouxe mais um exemplo aqui, o último exemplo, para ter uma ideia, eles colocam até como tem que ser carregado o caminhão. Então, assim, se eu tenho diversas mercadorias, elas têm que estar todas juntinhas dentro do caminhão. Não posso ir misturando, jogando tudo dentro do caminhão, que não vai passar. Então, eu, assim, sendo bem sincero com vocês podem achar, meu Deus, que coisa chata. Eu até, assim, acho maravilhoso esse negócio de ter tudo bem escrito, bem procedimentalizado. E não é de graça, tá? Não é por nada. Não é por nada que eles são quem são. É porque existe um procedimento, existe uma maneira de fazer as coisas, e existe toda uma questão de agilidade que esses procedimentos vão trazer para o Walmart, tá? Então aqui, ó, só para falar do produto, rapidamente, esse era o produto as latinhas que a gente enviou lá para o Walmart. A foto da esquerda, em preto e branco, era um mock-up ainda, quando estava sendo definida, e à direita já era o produto final, tá? Já com a embalagem traduzida, foi feito umas embalagens especiais para o Natal, com alguns personagens de filme. Então foi tudo feito pensando no mercado norte-americano. Aqui são fotos reais, tá? Do embarque, né? Do pallet, como vocês podem ver, bem bonitinho ali, bem montadinho, com todos os códigos de barra voltados para um lado do pallet. Tá? Tem que estar tudo viradinho para um lado, porque senão eles, na hora de bipar o produto lá, de escanear, eles não vão ficar procurando. Então, tem a posição correta para tal código de barra e a forma correta de colocar esse produto no caminhão. Né? Ali, a foto da direita é o container chegando lá num parceiro nosso, e o pallet já era ele descarregado do caminhão, já montado no pallet, no padrão que o Walmart pede. Por último, a título de curiosidade, né, o Gustavo até conhece essa história, mas eu acho sempre interessante ver que muitas vezes a gente faz tudo certo, as coisas podem não dar tão certo. Esse projeto do Walmart, né, nós tínhamos esse período de tempo para ser entregue. Porém, no meio do caminho, né, esse produto iria de forma marítima, né, em containers. Chegou um ponto que os últimos 4 containers, o cliente lá fora percebeu que não chegaria a tempo para atender a janela. Tá? E essa mercadoria já estava carregada nos 4 containers, já estava dentro do porto para embarque. Então ele nos pediu, vocês conseguem ver para mandar esses 4 containers de forma aérea? Então a gente fez foi atrás, cancelou a exportação, tirou as mercadorias do porto e conseguimos fretar um avião inteiro. Então esse avião, essa foto real, foi um avião que a gente fretou só para nós, para mandar os biscoitos e chegar lá. Isso encareceu a operação um pouquinho, tá? Para vocês terem uma ideia, mas se não chegasse a tempo lá, esse produto não teria, entre aspas, serventia, né? Teria que achar outro cliente, ia ser um pesadelo. Então, só para vocês terem uma ideia que às vezes a gente também segue tudo certinho, faz tudo certo, mas o comércio exterior, né? Eu tinha um colega que ele dizia que o comércio exterior foi feito para dar errado.
Até certa parte até concordo. A questão é que ele dá errado, a gente faz dar certo de algum jeito. Tá? E última informação para a gente terminar, para a gente ter uma ideia de como é esse mercado, falando do mercado norte-americano, essas 170 toneladas de biscoito foram distribuídas no Walmart. Em menos de 20 dias já tinham sido vendidos 100% das latas. Então, pensa que o pessoal gosta de comprar coisa lá. Então, 20 dias, ou menos de 20 dias, 170 toneladas de biscoito foram compradas. Não tinha mais disponibilidade nas gôndolas do Walmart. Então, nesse tom, eu finalizo aqui a minha fala, a minha apresentação. Deixo aqui, como a gente falou antes, os meus contatos, e-mail, telefone com WhatsApp. Quiserem mandar WhatsApp, quiserem mandar e-mail, quiserem conversar com o Gustavo, depois ele nos coloca no circuito para dúvidas, alguma coisa assim. Então, agradeço muito a oportunidade, agradeço ao Gustavo, todo o pessoal de suporte. Vou ficar mais um pouquinho aqui caso surjam perguntas ou questionamentos, mas também, se no decorrer da semana, do mês, do ano, surgirem dúvidas sobre esse mercado tão interessante, eu vou estar sempre à disposição de vocês. Muito obrigado, Bruno, compartilhar aqui. Sua apresentação. Sempre muito legal, né, ouvir, né, a tua experiência aí para passar para os nossos parceiros aqui do PayEx. E muito interessante tudo que tu comenta, e sempre temos que lembrar, né, que cada mercado, cada operação, ela precisa ser muito bem analisada, que nem tu falou, questões de certificações, de procedimentos, né, cada mercado vai ser um procedimento diferente, né, a gente sempre comenta assim que o comércio exterior ele tem regras claras, mas para cada uma dessas regras tem uma exceção. Então, né, sempre, que nem tu comentou, o comércio exterior foi feito para dar errado, e a gente tem que buscar uma forma de fazer ele dar certo. Então, a gente te agradece muito aí pelas tuas explicações. Não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, fique à vontade, né? E dessa questão do embarque aéreo ali, foi vocês que tiveram que arcar com o custo todo ou racharam alguma coisa com... Não, esse aí foi todo o cliente que arcou porque foi um equívoco dele. Uhum. Então, nós não, inclusive com essa questão, com essa alteração dele, a gente acabou ganhando até um pouquinho mais, vamos dizer assim. Uhum. Mas foi realmente não foi uma questão nossa, foi uma questão, assim, explicando rapidamente, tinha que ser coladas aquelas etiquetas para o padrão Walmart, e ele, sem nos comunicar e sem avisar nada, ele mandou essas etiquetas para o Brasil, em vez de segurar lá e colar lá. Só que quando veio para o Brasil, essas etiquetas, elas ficaram 20 dias na receita em canal vermelho. E esses 20 dias de liberar as etiquetas e depois o pessoal da fábrica aqui colar, foi o que atrasou. Então foi ele também lá na ânsia pegou e despachou para o Brasil, achando que o Brasil é os Estados Unidos, que tudo é rápido, tudo funciona. E aqui as coisas não funcionam muitas vezes como a gente quer. Mas enfim, no fim deu tudo certo. Todo mundo acho que ficou feliz nessa aí. Inclusive os consumidores americanos lá que compraram tudo em 20 dias, né? Não, até assim, o meu sócio aqui esteve nos Estados Unidos ali no final do ano, em dezembro, e ele queria comprar as latas, né, para trazer para cá, para a gente ter aqui no escritório, uma lembrança do projeto. Não tinha mais, não voltou de mãos abanando. Sim. São coisas que acontecem no meio do caminho, mas temos que buscar soluções, né? Com certeza. Então, Bruno, muito, muito obrigado novamente. Muito legal ter a tua presença aqui mais uma vez, né, nos ajudando no PayEx. O Bruno está à disposição, né, de todos, colocou os dados dele ali. E depois, qualquer coisa que precisarem, nós podemos também fazer o meio de campo aí de contatos, né? E estamos aqui sempre para ajudar no que for possível. Era isso, pessoal.